Sempre que o Palmeiras joga em casa, com tufão ou sol em brasa, o seu Ferreira vai. De manhãzinha ele já sai, rapidinho ele se veste, embarca na leste-oeste pra descer na Marechal. De lá a pé é mais legal, e em direção ao Parque Antártica, invade um botiquim e pede uma brama. Se não tiver ele reclama e discute. Mas a campanha desencadeada em torno das hostes palestinas apenas se fundamentava no objetivo principal do avanço do patrimônio e, para confirmar essa assertiva, cita as confiscações aos súditos do eixo das agremiações Germânia, Recreativo Dopo Lavoro, Ciclo Italiano, etc. Diante dessa intempestiva propaganda, os dirigentes ficaram receosos de perderem os seus bens e sofrerem restrições econômicas, pois nas bancas dos jornais foram estampadas fotografias dos camisas pretas. Nesse triste panorama, tudo se transformou em instrumento de ambições acobertadas pela capa de um falso patriotismo. Eles queriam pegar o Parque Antártico, na época da guerra, queriam pegar o Parque Antártico. Então, aí veio a interferência do general Adalberto Mendes, que era capitão na época. Ele tomou as dores, de Vila do Norte tomou as dores. Bom, vamos tomar o Parque Antártico. E estava já para ser negócio. O Palmeiras propôs para trocar o Parque Antártico com o Pacaembu. Nasceste palestra, de palestra amistosa, nos tempos do fanfule das cantinas do Brás. Cresceste palmeira de sombra frondosa, palmeira, palestra dos meus ancestrais. Teu passado, tua história, tua luta, tua glória, conquistaste com amor juvenil e ligaste então com teu coração o sangue da Itália e do Brasil. Palestra, Palmeiras, as tuas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de... A Società Esportiva Palestra Itália, ela é fundada em 26 de agosto de 1914, fruto de uma mobilização da comunidade italiana que, na sua totalidade, perpassava de quase 60% da população daqui da nossa cidade, né? Para usar a expressão de um historiador da capital paulista, nas primeiras décadas se falava mais a língua de Dante do que a língua de Camões em São Paulo, né? Tamanha era a presença da imigração italiana. Um povo que veio em busca da América, veio como mão de obra barata para substituir a mão de obra escrava. E havia uma necessidade, naquele momento, de uma representatividade de uma instituição que pudesse criar uma afinidade e mexer com orgulho dessa massa popular de italianos que viviam à margem ou segregados em outras instituições que não propriamente tinham uma afinidade e resgatava aquilo que eles tinham como ideário de uma pátria-mãe, que é a Itália. E nesse contexto surge a Società Esportiva Palestra Itália, muito fomentado pela visita do Torino e da Pro Vercelli, equipes italianas que eram as suas respectivas campeãs nas suas ligas na Itália, né? Existiam ligas divididas na Itália, e elas vieram para uma excursão no Brasil, trazidas pelo lendário e mítico treinador italiano Vittorio Pozzo, que mexeu com a comunidade italiana. Já existiam agremiações e instituições que representavam nacionalidades, times de comunidades estrangeiras, e a partir disso foi feito um movimento nessa direção, uma carta no jornal La Settimana di Fanfula, escrita pelo jornalista Vincenzo Ragognetti, idealizada pelo Luigi Cervo, e a partir disso se criou toda uma mobilização e aí surge nosso querido e lendário Palestra Itália.
Palestra Itália, ele tem os seus momentos de auge, de glória a partir de 1920, quando ele adquire o terreno da Companhia Antártica Paulista e começa a edificação do seu grande patrimônio, que é o Estádio Palestra Itália. Nesse mesmo ano ele conquista o seu primeiro título e se afirma em 26 e 27 como uma das principais potências esportivas, ganhando o bicampeonato paulista. Nos anos 30, talvez seja o maior ano da vida da instituição. É um ano em que o Palmeiras, Palestra, se coloca de uma maneira de vanguarda, como sempre foi, mas com um futebol acadêmico, com um futebol altamente técnico. Ele conquista um tricampeonato em 32, 33 e 34, consagrando-se a primeira equipe que ganha um torneio profissional de futebol no Brasil, em 1933, quando da implantação do profissionalismo. Ele encerra essa década com uma conquista em 1933, um campeonato paulista extra em 38, e em 1940 ele ganha mais um título importante, sendo uma época de ouro e revelando inúmeros jogadores, não só para o futebol doméstico, mas também para o exterior, como jogadores importantes que foram os primeiros êxodos dos atletas brasileiros para o futebol europeu, predominantemente a Itália. O Palestra Itália havia sido campeão paulista em 1940, em 41 não fez uma grande torneio, que foi vencido pelo Corinthians, que só voltaria a ser campeão paulista lá 10 anos depois, em 51. O São Paulo ganhou do Palestra, ficou com o segundo lugar do campeonato, mas foi um jogo que é interessante lembrar dele, que eu acho que também explica um pouquinho da origem dessa animosidade toda que foi desembocar em 42. É um jogo que os palestrinos reclamaram muito da arbitragem, também teve, foi um pênalti marcado para o São Paulo, que assim foi contestado claramente por todos, inclusive pelo presidente do São Paulo. Tem relatos no jogo e o presidente de São Paulo diz: que loucura fez esse homem quando ele vê o juiz marcando o pênalti. E a diretoria do Palmeiras, naquela época existia na questão do bicho, se o time perdia, você não, era um acerto entre todos os clubes, era regulamentado o bicho. Então se o time perdia, não podia dar bicho. E a diretoria do Palestra, considerando que o time tinha sido claramente prejudicado, ela dá o bicho pela vitória, mesmo o time tendo perdido, e causa revolta na imprensa, tem matérias do pessoal falando como que o Palestra pôde fazer isso, mas é que a diretoria falou, a gente se viu prejudicado. O Palestra até chegou a ameaçar não entrar no campeonato de 42, justamente porque ele se sentiu tão prejudicado dentro de campo e diante dos protestos que a diretoria fez para a federação considerou a arbitragem do juiz boa, até a arbitragem boa, o Palestra se sentiu bom, então a gente, se é assim, a gente nem vai entrar no campeonato, a gente vai fazer excursão pelo Brasil. O Palestra sempre teve essa força nacional, jogadores do Rio de Janeiro que depois vieram para o Palestra falavam que na capital federal, então, Rio de Janeiro, o grande adversário que os times locais viam de fora do Rio era o Palestra. Então o Palestra cumpre a sua vocação de excursionar pelo Brasil e levar o futebol a todos os rincões do país, e não entramos no campeonato. Aí houve um clamor muito grande dos outros times, da imprensa, como não existe um campeonato sem o Palestra, isso é impossível, e o Palestra resolve voltar para ganhar. E contrata como treinador Del Débio, que tinha ganho no ano anterior como treinador do Corinthians. Tinha um craque bandeira na meta como Oberdan, tinha a nossa primeira estátua, o grande capitão Junqueira, tinha grandes jogadores como Og Moreira. Você tinha Cláudio, que depois viria a ser o maior artilheiro da história do Corinthians, o gerente, Da Vila Dônica, que segundo o Oberdan Catani jogou mais com o Ademir da Guia, tinha o Echevarrieta aberto pela esquerda, tinha o Lima, o menino de ouro, que jogava em várias funções e seria um jogador fundamental na conquista da Copa Rio 9 anos depois. Algumas pratas da casa se afirmaram, tal qual o Valdemar Filme. A era Vargas ela é marcada pelo nacionalismo. E essa postura se radicaliza com o Estado Novo em 37. O Estado Novo acirra o nacionalismo que já se esboçava no início da era Vargas.
ao mesmo tempo, né, esse traço autoritário do regime, e o nacionalismo da era Vargas, sobretudo a partir do Estado Novo, ele estabelece como contraponto ou adversário a figura do estrangeiro. O elemento estrangeiro era visto como algo nocivo à pátria, né, até de um senso pejorativo, né, não só as pessoas físicas, mas também as instituições e pessoas jurídicas passaram por um processo de transformação nesse período bem sintético, da forma como a gente pode explicar de maneira bem clara, esse período que compreende o final dos anos 30 com o início dos anos 40, que eclode com a Segunda Grande Guerra Mundial, que é esse contexto, não só que o Brasil tá inserido, mas todo o planeta, né? Foi uma guerra ideológica muito forte, que até hoje a gente tem reflexos na nossa vida de tudo que ocasionou perante aquela divisão do mundo, né, entre o eixo e os aliados. Mas o Brasil demorou para entrar na guerra. O Brasil só entrou na guerra em 42 porque os aliados, ou melhor, o eixo, afundou alguns submarinos brasileiros, né? Desde o começo do ano já tinha uma pressão popular para que o Brasil entrasse na guerra do lado dos aliados, e depois do afundamento dos navios brasileiros por submarinos alemães, finalmente Getúlio Vargas decide colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A consequência imediata disso, né, os descendentes dos italianos e alemães e japoneses aqui no Brasil, eles já vinham sofrendo desde o começo da guerra, porque, enfim, o eixo era o eixo do mal. Mas, depois da declaração oficial e a entrada do Brasil na guerra, aí a situação ficou insustentável, né? Assim, houve uma perseguição clara e até aberta, e eu diria até incentivada pelo governo brasileiro, que criou um estado de exceção e colocou inclusive na mão dos cidadãos o dever e o direito, né, de procurar e perseguir e até punir as células estrangeiras ou células inimigas da pátria dentro do Brasil. Mas com isso, a maioria dos imigrantes que tinham vindo para cá e que não tinham nenhuma relação com os mandos e desmandos dos governos de Roma, de Tóquio e de Berlim, acabaram pagando o pato por isso. E o Palestra Itália acabou, naturalmente, como uma agremiação de origens italianas, sofrendo alguns problemas em relação a isso. As instituições que denotavam qualquer ligação com algum elemento estrangeiro, seja ela com caráter pátrio, ou com raízes, ou com elementos que identificassem na sua fundação, como era o caso do Palestra Itália, mais específico ainda, qualquer ligação com algum elemento que não estava em consonância com esse regime, com esse pensamento totalitário de nacionalização do Estado Novo, passou a ser visto como um traidor, como um quinta coluna, como um elemento de segundo plano dentro da nossa sociedade. Há muitos relatos, né? Há muitos registros, tanto de pessoas que aqui foram perseguidas, né? Isso é público, os arquivos públicos do DOPS remontam um pouco dessa trajetória das pessoas, e as instituições, por si só, aquelas que não sucumbiram àquela intolerância, elas tiveram que se transformar, e nessa transformação dar um outro sentido dentro de um caminho de paz, de um caminho de luz, de um caminho de justiça, sem mesmo abrir mão daquilo que acreditava, sem entrar numa ideia intolerante e fomentar ainda mais ódio num ambiente de guerra. Na verdade, o Palestra, aí falando um pouquinho mais do clube, ele já tinha se precavido, ele já sabia que isso aí cedo ou tarde ia acontecer com a Segunda Guerra, tanto que em março de 42, antes de qualquer dispositivo legal que obrigasse a mudar o nome, os diretores do clube voluntariamente, pensando, né, que isso poderia ser um problema quando o Brasil entrasse na guerra, que era aparentemente uma questão de tempo,
eles decidiram mudar o nome de Palestra Itália para Palestra de São Paulo. Tirar, né, o Itália, que era a referência mais evidente à origem do clube, colocando São Paulo, enfim, era uma agremiação local. A palavra palestra, né, como todos sabem, ela é de origem grega, então para isso eles já estavam resguardados. Todo episódio de transformação você tem os que querem se aproveitar da situação, né? Os oportunistas. Então nós tivemos alguns paulistões, né, que quiseram se valer do momento para, por exemplo, se apropriar dos ativos do Palmeiras, do Parque Antártica, etc. O São Paulo Futebol Clube não tinha um patrimônio, né, do tamanho do estádio, do colosso que viria a ser o São Paulo. E alguns estavam interessados em algumas áreas, né? Teve um locutor esportivo chamado Geraldo José de Almeida, né, que morreu, com todo respeito, assim como outros próceres do futebol paulista, né, como Paulo Machado de Carvalho, etc., que fizeram campanha para praticamente expropriar o Palmeiras. E os palmeirenses tiveram que ir para dentro do Parque Antártico para defender o Parque Antártico, inclusive meu pai. Oficialmente, tanto claro do lado de São Paulo quanto mesmo do Palestra, não tem nada, algum documento probatório que mostre que havia um plano para tomar conta do Palestra Itália. Mas havia toda aquela preocupação, inclusive na noite de mudança do nome, no 14 de setembro de 20, que as barricadas, eventualmente atear fogo à sede do Palestra Itália se houvesse invasão. Ninguém apareceu. Não há nenhum registro nesse sentido, mas havia sim o termo cunhado, né, e não só pelos palestrinos, da palestrafobia. Tinha panfletos apócrifos pela cidade de São Paulo, colocando que era um absurdo o time dos Quinta Colunas e tal. Era uma situação complicadíssima. Os italianos, eles não podiam, os descendentes não podiam falar em italiano nas ruas, eles não podiam, o Palestra Itália não podia fazer festas sem consultar as autoridades do departamento, inclusive de imprensa e propaganda e a própria polícia, para qualquer tipo de reunião, não podiam se reunir, a torcida não podia ir para Santos, por exemplo, para um jogo contra o Santos Futebol Clube, sem autorização, que normalmente era negada naquele 42, desde março de 42, quando mudou para a Palestra de São Paulo. Então era muito difícil a situação. E o São Paulo queria, ou precisava de uma sede, fez uma fusão, digamos assim, dependendo do lado que você queira ver da história, com um clube alemão e depois ganharia a área do Canindé, onde seria a primeira área de São Paulo. Para muitos, de repente, se não tivesse feito essa fusão com o clube alemão, o Deutsche, não sei o quê, talvez conseguisse ou tentasse o Palestra Itália. Então havia muito esse espírito, aquilo que o próprio Alberto Catani, goleiro da arrancada heróica, dizia: o Corinthians é o rival do Palmeiras, o São Paulo é o inimigo. Veja, eu afirmo, com todas as letras, que tem total, impregnado nessa rivalidade, um total confronto de classe. Um total. Pelo simples fato, para a gente chegar até 42, ou até aqui, nós precisamos voltar um pouquinho, apenas para contextualizar, para não distorcermos. Em 1914, funda-se Palestra Itália, um clube operário, um clube de gente que veio para ser o substituto da mão de obra escrava. Automaticamente, ele é representado numa instituição que, para se afirmar dentro de um cenário esportivo, ele teve que se confrontar com a elite que era estabelecida por uma instituição também, que era o Clube Atlético Paulistano, e ainda o é. Ali você já tem um embate de classe esportivo que existia nas esferas outras da nossa cidade e da nossa Constituição. Era o aristocrata, dono da propriedade, da qual o italianinho carcamano lavrava o café. Há um confronto de classe. Só que esse italianinho, diferente dos outros povos que foram explorados por essa aristocracia, esse italianinho ele veio com uma cultura de poupança.
E quando o café quebrou, esse italianinho tinha dinheiro e tinha o trabalho. E ele comprou a propriedade, ele comprou a sua liberdade. Agora, esportivamente, era um time que estava melhor que o São Paulo e foi melhor que o São Paulo em 42. A situação já está muito complicada na cidade de São Paulo, né? Houve uma campanha mesmo, né? Panfletos foram jogados dizendo que os palmeirenses, os palestrinos eram quinta colunas, eram inimigos da pátria, que apenas o São Paulo era um clube brasileiro, que os outros times, né, no caso assim, era uma coisa genérica, mas era uma clara referência ao Palestra, porque era o único que estava disputando ali com o São Paulo. Um pouco antes do jogo do time principal, no dia 20 de setembro, houve um confronto entre os alviverdes e os tricolores, de aspirantes, e houve pancadaria generalizada, foi no Parque Antártica. Os times, o jogo teve que ser interrompido antes, porque assim, teve briga no campo, teve briga na arquibancada, arremesso de objetos em campo. Quer dizer, era um clima assim, que estava contagiando mesmo os times. Então, para evitar que isso prejudicasse o desempenho da equipe, né, a diretoria colocou o time principal em Poá. E aí, lá eles ficaram sabendo da novidade, da mudança de nome, né, de Palestra para Palmeiras. Alguns, como o Oberdan, né, sentiram muito, né, porque já tinha uma ligação histórica com o clube. Mas, de qualquer forma, eles se centraram. Bom, então, né, a gente tem que honrar o nome do Palestra, né, o Palestra morre líder e o Palmeiras tem que nascer campeão. E foi loucura, né? Até, inclusive, as ideias de nome, se pensou em Bandeirantes, se pensou em Piratininga, se pensou em Paulista, tinha mais uns outros nomes que foram colocados, mas o Palmeiras, até pelo P, ganhou muita força, e acho que uma força muito bem-vinda. Quando essa pressão começa a ser mais forte, a diretoria do Palmeiras ela sente que também não só mudar o nome ia resolver, ela precisa se resguardar institucionalmente um pouco além disso. Então ela chama para as fileiras do clube o capitão Adalberto Mendes, né, que era um militar sergipano e que se envolve, ele já tinha trabalhado no futebol no Vasco da Gama antes, e ele se envolve nas coisas, né, do clube. Ele se compadece da injustiça a que estava sofrendo o Palestra e ele toma a frente desse processo todo, indo inclusive contra as determinações do Exército em alguns momentos. O Palmeiras dominou praticamente boa parte daquele campeonato, chegou, digamos, com vantagem para o jogo decisivo contra o São Paulo, o primeiro jogo da arrancada heróica. Podendo até perder, que teria depois mais uma partida pelo campeonato, e se Palestra e Palmeiras e São Paulo se mantivessem empatados, teria um jogo de desempate. Então, né, acho que na parte técnica era o Corinthians, que tinha sido campeão do ano anterior, ele acaba tropeçando em alguns times pequenos e fica fora do páreo. Então era realmente Palestra e São Paulo a grande rivalidade desse ano. Os dois chegaram em condição, num confronto direto, para que pudessem, de fato, pleitear o título da competição. Esse apelo muito grande a favor do São Paulo, a fim dessa grande conquista, e do lado palestrino, um ambiente extremamente tumultuado pelo ambiente externo que foi criado por um tempo de exceção. Se xingava, se vaiava o hino e foi uma grande sacada do grande comandante Adalberto Mendes de entender que ao vir com a bandeira do Brasil para o gramado em que a luta o aguardava no Pacaembu, o Palmeiras quebrou um pouco essa possível vaia da torcida São Paulina. E sem autorização, naquela época precisava ter uma série de autorização das diretorias e, né, das autoridades acima dele. E ele fala, não, vamos, porque vai ser um jeito de desarmar essa bomba relógio que está sendo o Pacaembu nesse dia. E ele até sofre sanções depois disso, né? Uma coisa que ele paga o preço por isso. Esse jogo no estádio municipal do Pacaembu, ele termina favorável ou não termina ao Palmeiras pelo placar de 3-1. Foi um jogo bem pegado desde o começo, violento até, os relatos do jogo são isso, assim, pancadas de todos os lados. O juiz Jaime Janeiro não muito enérgico. Dado alguns movimentos no meio do segundo tempo, quando de uma penalidade máxima
do zagueiro do São Paulo sobre o jogador do Palmeiras, que o São Paulo se retira de campo, né, a partir da expulsão desse atleta do São Paulo. O São Paulo se retira de campo, o placar já era favorável ao Palmeiras de 3-1, o Palmeiras foi cumpridor do tempo regulamentar e o São Paulo se retirou de campo, né? Mas há um bastidor por trás dessa retirada de campo, e o bastidor ele é muito claro de todo o desdobramento quando você pesquisa e quando você se debruça na história, porque isso é público. A motivação, em primeiro lugar, era de que, a qualquer custo, o São Paulo Futebol Clube iria ganhar aquele campeonato de 42. Fosse no campo com um placar favorável, fosse fora dele, nos bastidores. Como diz sempre grandes mestres que eu conheci e convivi, no futebol, propriamente dito, que é onde a gente está conversando agora, mas em vários setores da vida, 50% é dentro de campo e 50% é bastidor. O respaldo de uma diretoria inteligente e serena, aliada à qualidade técnica de um time afeito a conquistas e que lutou pela sua existência. Então essa foi a simbiose que nos conduziu ao desfecho que todos epicamente narram como a arrancada heróica. A arrancada heróica não é só nome de viaduto perto do Allianz Parque, não é só um momento muito importante da história, da mudança do nome, claro, do Palestra Itália para o Palmeiras, mas é algo que talvez não tenha paralelo na história do futebol mundial. Um clube que primeiro foi forçado a mudar de nome, são poucos, e principalmente um time que nasceu campeão, no caso um Palestra Itália, ou no caso mais corretamente o Palestra de São Paulo, que morreu líder em 14 de setembro de 1942, e um Palmeiras, ou Sociedade Esportiva Palmeiras, com um novo nome, que nasceu campeã paulista contra um dos maiores rivais e contra um clube que tinha gente que talvez fizesse a maior campanha contra o Palestra, e de uma maneira absolutamente intolerante. A gente sabe que vivíamos dias de intolerância, dias de guerra, é muito difícil a distância, e bota a distância nisso, a gente analisar, mas aqueles que nos diziam, nós palmeirenses, palestrinos palmeirenses, que nos diziam que éramos quintas colunas, eram traidores da pátria, que eram a favor do eixo e principalmente, claro, da Itália, na verdade eles eram mais intolerantes e ignorantes que nós, porque primeiro obrigar alguém a mudar de nome, né? Como pessoas mudavam, né? O próprio filho do Lidicervo, criador do Palestra Itália e do nome Palestra Itália, ele ficava mais triste com a mudança do nome Palestra Itália do que do nome do próprio filho, que era Domênico, e passou a se chamar Domingos, né? Então você mudar o nome de associações comerciais, associações esportivas como Palmeiras, como Palestra Itália, que virou Palmeiras, como o Espanha, que virou Jabaquara, como Espéria, como tantos que mudaram de nome, era uma violência absurda e era uma intolerância, e de um regime que também era ditatorial, que era a ditadura Vargas, o Estado Novo em 42. Então é inominável, literalmente inominável, você mudar de nome uma razão social, uma emoção coletiva e esportiva, como era o Palestra Itália ou o Palestra de São Paulo para Palmeiras. Então o momento que você deixa de ser líder como Palestra e renasce ou nasce como campeão contra o maior rival, que ainda por cima deixa o gramado impedindo a cobrança de um pênalti que possivelmente daria no quarto gol do Palmeiras, com mais de 25 minutos a serem jogados e com um jogador a mais, é algo inominável na história do nosso rival. Foi feita uma campanha suja contra o clube, né? E a vitória justamente contra, né, o time dessas pessoas que fez essa movimentação tão feia foi a melhor vingança, né? Então os próprios corintianos falaram, eu me senti vingado. Tem um leitor que escreve, eu me senti vingado com isso. Curioso, né? Dia 20 de setembro, naquela tarde sombria, chegamos ao Pacaembu, teatro da grande batalha. Boatos desencadeados cientificavam que se achava preparada uma grande e hostis manifestação contra os quita-coluna. Nossos atletas achavam-se apreensivos. Tornava-se necessário abafar a embriaguez dos mal-intencionados. Nessa ocasião, no vestiário, achava-se Del Débio e os jogadores. Del Débio mantinha nas mãos o pavilhão nacional.
apreensivo com as vaias que seriam ovacionados. Fiz-lhe sentir que estávamos em guerra e que só era permitida a entrada do pavilhão nas competições internacionais, mas era evidente tomar qualquer decisão. Então resolvi, sob minha inteira responsabilidade, sujeito às penas disciplinares, agarrei e, desfraldando o pálio sagrado, e juntamente com os atletas, partimos na arrancada heróica para lutar contra o nosso adversário São Paulo Futebol Clube. Não terminou a peleja, justamente quando o nosso quadro se achava à frente do placar, e no momento em que o atleta Og Moreira entrava na área para conquistar o terceiro tento. O jogador Virgílio quis atingi-lo com os 2 pés. O juiz Jaime Janeiro imediatamente marcou penalidade máxima e expulsou o jogador. O atleta Luizinho do São Paulo segurou a bola e se dirigiu para a boca do seu túnel, onde se achava Paulo de Carvalho, então diretor do departamento de futebol. Ao que parece, determinou que não continuasse a partida, a qual terminou com a vitória do Palmeiras por 3-1. Assim terminou uma luta política, esportiva, para a sobrevivência do clube. Eu não posso separar minha vida da história do Palmeiras, né? Não é que ela faz parte da minha história de vida. Eu não gosto de falar biografia, porque biografia só tem quem é importante. Eu não sou importante, então eu tenho história de vida, né? Então não, é inseparável, né? Eu passei os 70 anos, dos 75 que eu vivi, 70 anos sofrendo e tendo alegria com o Palmeiras. A minha relação com o Palmeiras é de família mesmo, né? Eu acho que assim, o Palmeiras é parte da minha vida desde que eu era pequeno, né? O Palmeiras atravessou junto comigo todas as fases da minha vida. Eu vou ao campo desde pequeno, primeiro com meu pai, depois com a minha irmã, né? A gente é realmente um programa de família. Conheci muitos amigos por causa do Palmeiras, né? Então eu acho que assim, o Palmeiras é uma grande família, é uma extensão da família mesmo, com brigas, com sofrimento, com alegrias. Realmente tudo que você imagina que tem numa família normal, tem no Palmeiras também, de forma mais exacerbada. Eu não vou abusar da frase do meu pai que explica a emoção de ser palmeirense, a quem é palmeirense é desnecessário e a quem não é palmeirense, primeiro meus pêsames e segundo é impossível. Mas, cara, Palmeiras é um sentimento de família, de pertencimento, né? Eu repito, eu comecei a falar Babo, Mama e Palmeiras. Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu só sou jornalista esportivo há 27 anos por ser palmeirense há 50 anos. O Palmeiras que me dá a casa, me dá o sustento, eu faço várias coisas para o Palmeiras, livro, preleção, filme, apresentação de evento, e não cobro porque, primeiro, não se pode cobrar o que você cobre, e não tem preço uma paixão impagável como a do Palmeiras. E é o que me faz mais feliz, é o que às vezes entristece, me emputece também, mas é o que mais me une com meus filhos, é o que mais me unia com meu pai, é o que me une ainda mais com a minha mulher, me une com a minha mãe, me une com os meus primos, me une com amigos, eventualmente uma briga desune, se acha que tem que botar o lateral direito, bota o lateral esquerdo, para quem não é palmeirense também, mas é aquela coisa que, pegando hoje que estamos gravando, ontem eu estava com meus sobrinhos, meu primo, meu filho no estádio, minha mulher por telefone, meu filho estava viajando em Brasília, a gente falando, vibrando no resultado, xingando no primeiro tempo, vibrando depois, e é a nossa vida, né? O Palmeiras é a nossa vida, e a nossa vida é muito Palmeiras, né? A gente acha que não vai dar nada certo, no final dá certo, onde acha que está bem, está mal, né? E não precisa ser Palmeiras, não precisa ser Palmeiras, não precisa ser campeão para ser feliz, pode ser palmeirense. É na segunda dos infernos, é caindo de novo, é pedindo para cair, é sendo o maior campeão do século XX, é vencendo o nosso maior rival em 74, 93, 99, 2000, é perdendo também para o São Paulo, mas é principalmente de uma história legal, que não é mais nem menos, é Palmeiras e basta. Sou eu sou Mauro, eu sou Zione, eu sou Bete, sou filho do João e da Lucila, sou marido da Silvana, sou pai do Lucas, sou pai do Gabriel, e sou Palmeiras. Assim, é uma alegria ser tudo isso que eu sou, e é uma
não tem coisa mais Palmeiras do que ser Palmeiras, cara. É adjetivo, é verbo, é advérbio, é preposição, é tudo aquilo que a gente sabe, é tudo aquilo que a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que quando eu me aposentar do jornalismo, eu jamais vou me aposentar do Palmeiras. Por isso eu tenho o dever, como jornalista, de não distorcer para o Palmeiras, mas como ser humano eu tenho o privilégio e o direito de ser o que para mim é mais importante na vida, que é ser palmeirense. A grande virtude do Palmeiras, dos palestrinos, do passado, dos palmeirenses de hoje, é que eles são pessoas inquietas, apaixonadas e com uma vontade de vencer a toda a prova.